Tiago 5:16. O início do versículo. Aleluia. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Amém? Você pode tomar o teu lugar. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite um tema. Agora a gente tem que dar nome ao que a gente vai ministrar. Cura na alma. Amém, Davi? Um tema que para mim está bem fresco na minha memória, porque há 2 semanas nós iniciamos a turma de Mulher Única, a primeira turma aqui da Arca. E um grupo onde 10 mulheres se permitiram viver esse processo na sua vida, em que o Senhor ele tem cura para derramar nas nossas vidas. Eu percebo isso também através do discipulado, porque eu creio numa verdade que eu já ouvi muitas vezes, em que Deus ele nos perdoa, mas a cura vem através do confessar os nossos pecados, confessar as nossas dores. E na nossa alma estão depositadas as nossas emoções, estão impressas ali marcas que nós tivemos desde a nossa infância. Desde a infância nós temos ali registrado na nossa alma tudo o que passamos, os bons momentos, as boas memórias, as boas lembranças, mas muitas dores também. Dores de talvez rejeição, de pai, de mãe, de família, talvez de abusos que você e eu tenhamos sofrido na nossa infância, na nossa adolescência, seja o abuso físico através do abuso sexual, ou mesmo o abuso na nossa mente, em que foram lançados sobre nós muitas palavras de que você não vai dar nada, você não presta, as comparações com o primo, com o irmão. As dores talvez de um abandono de pai, de separação. Quando a gente cresce nos relacionamentos, as amizades, as decepções no relacionamento amoroso, no relacionamento de sociedade, talvez. Quantas coisas eu e você vivemos desde a nossa infância que marcaram as nossas vidas. E tudo isso está registrado ali, na nossa alma. Só que muitas dessas marcas ainda são feridas abertas, que não foram cicatrizadas. Algumas são cicatrizes, nós já vencemos em Deus tudo isso, e nós hoje já conseguimos viver uma vida plena nele. Mas muitos de nós talvez ainda têm feridas abertas, e nós não permitimos ainda ou não entendemos que nós temos um Deus, um Pai, que está disponível a promover em você e em mim essa cura. Amém? No mundo existe muito disso, você vai ver muitas pessoas feridas. Só que dentro da igreja também existem muitas pessoas que ainda não foram curadas, porque ainda não descobriram esse Deus que pode curar as nossas vidas, que está aí disponível. Tem um trecho do livro, do primeiro capítulo desse curso. Eu não ia falar porque é o curso, mas de alguma maneira Deus começou a me mover nessa palavra e eu lembrei que tinha isso também ali. A autora ela dá um relato de uma palestra em que eles estiveram e ela fala assim: naqueles encontros, o que eu mais vi foram mulheres que realmente não sabiam que Deus se preocupa com cada área das suas vidas. Isso é para você, homem e mulher que está aqui. Áreas nas quais vocês foram feridos tão gravemente. Áreas em que não encontram descanso até hoje. Áreas em que sentimentos estavam profundamente enraizados, mas não podiam compartilhá-los nem mesmo com o marido, com os pais ou com outras pessoas íntimas.
Numa das turmas em que eu ministrei, antes daqui, uma das mulheres já com mais de 40 anos, ela tinha um problema, no qual depois do curso ela expôs para nós, para o grupo, e ela disse que nem mesmo o marido e os filhos sabiam daquele problema. E a autora diz assim: o que mais me intriga, o que mais me entristece, ou o que mais me assusta, é saber que mulheres como aquelas levaram uma vida inteira esperando por uma ajuda que estava à disposição o tempo todo. Quantos de nós estamos aqui, e hoje eu lembrei do que a Elma pregou domingo passado, estamos na porta e não entendemos o lugar onde estamos. Não esse ambiente físico, mas o ambiente espiritual em que nós estamos. Porque nós somos espirituais. E existe essa cura liberada no mundo espiritual que nós precisamos acessar. E muitas dessas doenças na nossa alma, dessas feridas, quando elas se enraizam, elas criam profundidade em nós, muitas vezes elas se manifestam no nosso corpo físico. Através de dores, sistema nervoso, sistema digestivo, depressão, muitas coisas. As feridas na alma, muitas vezes, elas se manifestam no nosso físico. Muitas vezes nós vamos ao médico, tratamos uma doença e o tratamento não traz o resultado esperado, porque talvez aquela doença, a causa dela não é exatamente física. Porque nós tratamos a febre, mas não a causa dela. O que é a febre no nosso corpo? É o alerta de que existe algo errado, uma inflamação, uma infecção em algum lugar, tem algo que não está certo e a febre está mostrando, ó, você tem algum problema. Se nós tratarmos a febre, nós não vamos tratar a causa. A gente vai tratar a febre, vai passar, vai tratar a febre, só que depois ela vai voltar, porque a febre é só um alerta de que existe algo. E a palavra diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros, para serem curados. Irmãos, o perdão de Deus, ele já veio sobre nós. E ele está disponível a todo aquele que se arrepende. O perdão de Deus, ele é indiscutível, ele já está cravado na cruz com Cristo. A manifestação do perdão de Deus é o sacrifício de Cristo por nós. Em Isaías 53, versículos 4 e 5... Se vocês quiserem acompanhar comigo, senão eu vou ler para vocês. Isaías 53, 4 e 5, diz assim: certamente ele tomou sobre si, falando de Jesus, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, estava sobre ele. E se ele levou sobre ele tudo isso, por que é que eu e você ainda sofremos com algumas coisas? Porque nós precisamos acessar esse lugar de cura no Senhor. Por isso eu acredito que o perdão, ele vem de Deus. Mas pela palavra, ali em Tiago, eu sei que a cura vem do confessar uns aos outros. Ah, confessar a qualquer um, Paula? Não, não a qualquer um. Há pessoas em que o Senhor vai te direcionar, pessoas que te lideram, que te pastoreiam, pessoas em que são pessoas curadas, que vão curar a sua vida. São essas pessoas com quem você deve se abrir. A palavra diz lá em Miqueias que Deus lançou na profundidade do mar todos os nossos pecados. Mas ele também diz que, em Gálatas 6:7, que toda semeadura tem uma colheita. Então tudo que nós semeamos, ou tudo que semearam nas nossas vidas, existe uma colheita. E o inimigo das nossas almas, ele vai lançar setas na sua mente e na minha, dizendo: você não merece, você é culpado, para que nós não encontremos essa cura. Não fala, não te expõe, não mostra as tuas vergonhas. Não adianta, não fala,
Ele vai lançar mentiras na sua mente para que você não acesse esse lugar. Mas existe um processo que te levará a esse lugar de cura à medida que você se permitir viver isso. Jesus dizia assim, quando ele curava, ele dizia: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Ele dizia: a tua fé te curou. Então, o que era impossível para aquela pessoa que estava ali diante dele, o Senhor realizava. Mas existia uma contrapartida da pessoa, a sua fé. Existia algo que nós precisávamos fazer primeiro, o primeiro passo. Ele dizia: a tua fé te curou. Eu vou lembrar mais uma vez, o versículo diz: confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Você vai precisar se abrir com alguém. Eu estou falando isso, irmão, porque eu já vivi isso bastante. Vivi com pastores, vivi com meu pai, vivi com o Max. Eu precisei me expor muitas vezes. Você vai precisar confessar. Muitas vezes você vai precisar vomitar a tua dor. Às vezes são dores tão profundas, são culpas tão profundas que você vai ter que vomitar diante das pessoas. Vomitar as tuas dores, as tuas culpas, para que você se liberte de tudo isso que tem te aprisionado. Sabe quando você está enjoado, comeu alguma coisa que não te fez bem? Eu aprendi com a minha mãe, lá em casa eu sou de um jeito, o Max é de outro. Eu aprendi com a minha mãe que quando eu como alguma coisa que não faz bem, desde criança ela me ensinou: filha, vai lá, coloca o dedo e coloca pra fora, não deixa essa coisa ficar te incomodando aí. E eu sempre tive facilidade disso. Mas tem pessoas, e a maioria, né, como o meu esposo, que não consegue. O Max tem até dó quando ele fica assim, porque é ruim, você vai passar mal, te deixa asfixiado, parece que você não vai respirar. Só que se você ficar guardando aquilo fica te incomodando. E quando você põe pra fora, é doloroso, é difícil, mas é uma vez só. Vou falar então de que mulher teve parto normal aqui, já sentiu as dores de parto. Eu senti 2 vezes. Tem mulher que teve cesárea e teve as dores de parto, né? Mas quem foi de fato até o final nesse processo, sabe o que é sentir dor. Quem não teve filho ainda, não se preocupa, tá? Não se amedronte. Mas assim, no último, do Micael eu senti dor, gente, mas da Alissa eu senti a dor. O Marcos disse: se a gente tivesse mais um assim, né, por não planejado, mas se acontecesse, tu teria coragem de ter normal? Eu falei: eu teria. Eu acho que eu teria. Mas assim, é uma dor tão grande, tão inexplicável, você não sabe de onde ela vem. É muita dor. E ainda nesse processo de dor, em que você está ali para gerar algo, ainda você tem que fazer força em meio a toda aquela dor. Eu dizia para a enfermeira: como é que eu faço força? Me diz como é que eu faço força. Do Micael, gente, foram 17 horas de trabalho de parto. Então, eu já não tinha mais de onde tirar força para aquilo. Da Alissa foi mais rápido. Foi a segunda, né? Então já foi bem mais rápido. Embora mais doído, mas foi mais rápido. E eu não sabia mais de onde tirar força. Só que para algo estava sendo gerado em mim que precisava vir à tona. E é assim com a cura também. E eu sentia muita dor, mas o mais interessante disso tudo é que depois que a criança nasce, acabou a dor. Não tem mais dor, é uma coisa incrível. Não tem mais dor. Do Micael, eu ganhei ele 15 para as 9, 11 horas eu estava sozinha no banho já. A enfermeira só do lado dizendo: se precisar de ajuda, eu já estava tomando banho com o pé só assim. Mas na hora da dor, e naquele período à tarde do Micael, que foi mais longo, eu trabalhava aqui na minha mente assim: esse dia vai acabar. Porque a vontade é correr para fazer cesárea. Nada contra a cesárea, ok?
Nada contra... Mas se tu pensar na dor, tu diz, não, eu vou lá e me dá uma anestesia, eu vou para cesárea. Mas eu trabalhava na minha cabeça assim, esse dia vai passar e eu vou vencer esse dia. E amanhã eu vou estar com meu filho nos braços e vai estar tudo bem, eu não vou ter mais dor. Só que no momento da dor, no momento em que você está ali para gerar algo, a tua vontade é desistir. E é a mesma coisa quando você precisa se expor em alguma coisa. Em algo que você fez, em algo que fizeram para você. Porque é muito difícil se expor. É muito difícil e doloroso reviver aquela lembrança. Sabe feridas que não foram cicatrizadas? No final do ano, o Micael cortou o pé. Ele bateu num copo de vidro e ele cortou o pé em 2 cortes assim bem profundos. E ele sentiu muita dor, é claro. E na hora lá do postinho, além dele estar sentindo toda aquela dor, a enfermeira ainda disse, eu vou ter que abrir para ver se não tem nenhum caco dentro. Então, em meio a toda aquela dor, ainda precisa ser aberta a ferida, cutucada, mais um pouco, para poder tirar tudo que está ali para depois ser cicatrizada. Então, existem feridas na minha e na sua vida que a gente prefere deixar ali, não deixa assim. Porque eu sei que se eu mexer, eu vou sentir mais dor. E mais dor. E eu não quero mais sentir dor. Eu falava no curso que as mulheres, elas são sensíveis, e a parte sensível que Deus arrancou de Adão. Só que muitos de nós e muitas de nós talvez criou uma armadura para que nós não sejamos mais feridas e feridos. A gente criou uma armadura, a gente não quer expor aquela sensibilidade, aquela ferida, porque a gente não quer mais ser machucado. Então é melhor deixar assim. Mas, queridos, pessoas curadas curam e pessoas feridas ferem. E sabe o que é mais triste ainda do que ver uma pessoa que não foi curada, que é ferida na sua alma? É que ela fere todos os que estão à sua volta. Pode notar. E, em geral, os mais próximos são os afetados. Se você está num ambiente de trabalho, talvez você e eu sejamos isolados, rejeitados. Talvez existem pessoas no seu trabalho em que você percebe esse tipo de comportamento. Tenha compaixão. Existem pessoas que estão feridas no profundo da sua alma. E elas não têm o Deus que você tem e o Deus que você serve. E elas não sabem que existe um lugar de cura para a vida delas. Mas o mais triste é saber que pessoas feridas ferem, porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós vamos ferir os que estão à nossa volta, os que nós mais amamos. Os nossos pais, os nossos filhos, aqueles que convivem conosco. E falando de filhos, nós vamos gerar filhos feridos. E isso é muito triste. É muito triste. Pessoas que guardam mágoas das suas famílias ou de um ente querido afastam o seu próprio filho da convivência familiar, porque não conseguiram ser curados, não se permitiram. E às vezes existem feridas que nós provocamos por não sermos curados, que são irreversíveis na vida de algumas pessoas, se elas não encontrarem Deus. E eu quero te dizer que nós precisamos buscar ajuda. Nós não vamos conseguir sozinhos. Nós não vamos. A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Eclesiastes 4 diz. Porque quando um cai, o outro levanta. Quando está fraco, o outro está forte. A palavra também diz que nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 diz. Para nós recebermos vida dele. Porque quando no nosso corpo qualquer órgão está doente, todo o resto do corpo trabalha para que ele seja curado. Então nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo para que nós recebamos vida dele. E a medicina, ela é super válida, mas na cura da alma, ela não tem eficácia. A medicina foi algo que Deus deu para homens e mulheres. Isso é inquestionável. Mas na cura da alma, só existe uma pessoa que pode nos curar, que é o Senhor. A medicina, ela cura o corpo, ela cura o físico. Mas quando a doença é na alma, quando a ferida é na alma,
a medicina ela é só um paliativo. E se esse paliativo durar por muito tempo, se esse tratamento for muito prolongado, ele pode ser destrutivo na sua e na minha vida, se não tiver uma intervenção divina. Existem pessoas tratando a vida inteira doenças, em que talvez a verdadeira causa dessa doença esteja na alma e não no físico. Em geral, pessoas com depressão são assim. E você precisa ser acompanhado. Alguém precisa cutucar a sua ferida para você entender onde está a raiz disso tudo. Porque tem pessoas, não, eu sou forte. Não, eu superei tudo isso. Eu escuto. É comum, amigos, família. Mas quando a gente volta à situação em que a pessoa foi ferida, a gente percebe o quão magoada ela está com pessoas e com situações que aconteceram naquela época. Eu tenho feito o discipulado, tem sido uma experiência nova para nós aqui. A minha primeira experiência com isso, eu tenho sido discipulada e tenho acompanhado mais 2 meninas. E eu percebo como isso é muito real. Às vezes, situações pequenininhas do nosso dia a dia, as dificuldades que a gente tem na nossa casa, no relacionamento com os nossos filhos, esposo, pais, enfim. E quanto mais eu percebo que a gente expõe essas dificuldades, mais a gente ganha força semana após semana para vencer isso. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava orando e pedindo a Deus, Deus me ajuda nessa minha dificuldade. Eu não sei como o Senhor pode me ajudar, mas me ajuda nisso, eu preciso vencer as minhas limitações. E depois de um tempo o discipulado começou, a pastora Ali me discipula, e o Senhor direcionou ela na palavra exatamente naquilo em que eu orava. Exatamente naquilo. Eu falei, eu entendi que era Deus falando comigo e entendi que era a resposta da minha oração. Eu percebi que o tratamento estava ali disponível através dela, mas por uma intervenção divina. O tratamento está disponível, mas cabe a mim, Ana Paula, se submeter a esse tratamento. Ser questionada semana após semana, e aí, como é que foi? E aí? Tá melhor? Conseguiu vencer essa dificuldade? Tem horas que dá vontade de dizer assim, não, hoje eu não vou no discipulado. Porque eu sei que eu vou ter que dizer que não, essa semana eu não consegui vencer. Mas o tratamento está ali disponível. Eu disse, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Como Ele respondeu a minha oração através de uma pessoa. Porque a gente não consegue sozinho. E as meninas que eu acompanho também, a gente percebe, e aí, como é que foi? Ah, essa semana foi melhor, agora eu percebo que algumas coisas já mudaram. Em várias áreas, gente. Desde a ferida mais profunda, desde as dificuldades diárias que a gente tem, porque nós não somos perfeitos. Então, se eu puder te deixar uma palavra de conselho nessa noite, busque ajuda, se abra. Não fique como essa mulher aqui do livro, que ela com 70 e poucos anos foi falar com alguém, expondo a sua dor para ser curada. Quantas pessoas nessa vida toda ela feriu porque ela não foi curada? Não viva mais com essa dor, não viva mais com os seus medos, com as suas angústias. Se desarme para que Deus possa curar a sua vida. Existem muitas coisas que a gente passou. E talvez existem muitas feridas que não foram cicatrizadas.